Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Patriota, vou estar com vocês nessa disciplina de planilhas eletrônicas e falar um pouco sobre o Calc, né? Que vai ser o ambiente que a gente vai trabalhar. Bom, essa disciplina será composta por 3 competências. A primeira competência será elaborar com uma planilha eletrônica através de um software específico. Nessa competência nós vamos mostrar a ferramenta, né? A parte de formatação, apresentação, conhecimento, na verdade vai ser o início de tudo, vai ser a parte para a gente se familiarizar com a ferramenta. A segunda será a gente criar planilhas utilizando fórmulas e funções. Então vai ser uma etapa mais elaborada, a gente usar recursos mais sofisticados dessa ferramenta. E a terceira competência, a terceira e última semana, será utilizando a parte gráfica, que será demonstrando os dados através de imagens. O que é que a gente tem para falar sobre planilhas eletrônicas? O que são? Planilha eletrônica, na verdade, nada mais é do que um tipo de programa de computador que utiliza planilhas para mostrar tabelas, para mostrar dados e manipulá-los, né? Então, esse conceito de planilha já vem há muito tempo, né? Nós usamos planilhas aí, acho que desde nossos avós, bisavós, em anotações. Só que o pioneiro na parte de planilha eletrônica foi Dan Brinkley, que criou o VisuCalc, né? Isso aí, anos 70, início dos anos 80, por aí. Depois veio outras ferramentas como Lotus 123, pela Lotus Corporation, só que para a época eram ferramentas muito limitadas, né? Hoje nós temos, com a evolução da parte computacional, né? da tecnologia, hoje temos planilhas bem mais, ferramentas bem mais poderosas, né? Como as conhecidas, o conhecido Excel da Microsoft e da LibreOffice e o Calc, que será a ferramenta que nós vamos trabalhar, certo? Eu vou aqui partir para a tela. Estamos aqui. Quando se abre a tela do Calc, esse será o layout que nós vamos trabalhar. A gente vai se familiarizar com isso. Aqui nós temos a barra de títulos, a barra de menus, que é padrão em praticamente todos os aplicativos Windows. Temos também aqui a barra de ferramentas padrão, que é composta por essa. Essa barra aqui é a barra de formatação. Essa barra de formatação será o que nós vamos enfatizar nessa nossa primeira competência, na sua primeira videoaula. Aqui se encontra a barra de fórmulas. Será o assunto da nossa segunda semana, certo? Aqui o que temos? A nossa planilha ativa, né, chamada de planilha 1, e aqui nós temos as células. O que são células, na verdade? Células são as partes fundamentais de toda planilha eletrônica. O que é que vai acontecer? Cada célula ela é composta por coluna e linha. O que é que quer dizer isso aqui? Um exemplo: essa célula está ativa, selecionada, porque essa parte aqui identifica qual o endereçamento da célula, ou seja, a célula é composta por a letra da sua coluna e a numeração da sua linha. Então essa célula é a célula A1. Como é que a gente faz para selecionar a célula? Ou com o clique do mouse na célula que você quer, ou correndo através do teclado com as setas. Ah, professor, eu quero selecionar mais de uma célula. Pode sim, com o próprio mouse, clica e arrasta. Agora observe o seguinte: nós clicamos e arrastamos, só que não dá para selecionar
Dessa forma, só dá para selecionar de forma contínua. Como é que eu posso então selecionar uma célula e outra respectiva que não seja contínua? Basta clicar, Ctrl e a outra célula que você quer. Note que cada vez que nós clicamos, pressionado a tecla Ctrl, selecionamos a célula necessária, no caso da nossa aplicação. Dados. Como se inserir dados? Quais são os dados possíveis para inserir em cada célula dessa? Qualquer tipo de dado, certo? Eu posso digitar aqui números, letras, letras e números, datas. Veja que ele coloca no formato de data definido, né? Padrão, ou seja, ele aceita qualquer informação. O que é que a gente vai trabalhar nessa primeira disciplina? A gente vai trabalhar a partir de formatação dos dados, certo? Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Começando, vou colocar aqui, Luciano, meu nome, começando pela fonte. Nosso primeiro item é a fonte. Um conceito básico de formatação. Tudo que se quer formatar tem que estar selecionado. Isso é um conceito fundamental. Aqui eu posso definir a fonte que eu queira, né? Você vai observando aqui que vai mudando, e o tamanho da fonte. Note que ele vai aumentando, certo? Eu posso colocar qualquer, modificando o tamanho da fonte, posso colocar aqui em negrito, basta eu clicar aqui em negrito, posso colocar em itálico, sempre selecionado, certo? Sublinhado, e para voltar eu só faço desmarcar. Vamos lá, vamos alterar aqui, voltar ao tamanho padrão que estava. Eu posso modificar, professor, o plano de fundo? Pode, basta clicar aqui. Existe a opção de plano de fundo que é muito usada, né? Até para você criar um layout diferenciado na sua planilha, né? Eu posso colocar aqui uma cor bem realçante, posso colocar a cor da minha escolha, certo? Essas funções aqui são de alinhamento, ou seja, eu posso alinhar, centralizar meu texto, alinhar à esquerda ou à direita. Ou seja, a planilha eu posso modificá-la como eu quero, certo? Vamos deletar aqui, né? Voltar aqui para o padrão e vou mostrar outras fontes mais específicas de formatação. Só podemos formatar texto? Não. Existe uma gama de funções aqui para formatação de números. Vamos lá. Vamos colocar aqui o número 12. Ora, eu quero formatar isso aqui como moeda. Como é que eu faço? Eu tenho aqui, formatar como moeda, clico. Note que o programa, ele automaticamente configura para 2 casas decimais e já coloca o R cifrão, que é o símbolo do real, que é a moeda nossa corrente, certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu posso digitar N valores, seleciono e formato. Veja que ele já está aqui no nosso formato como a gente definiu, que é de moeda. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente falar sobre outros tipos de formatação.
Vou criar aqui um exemplo bem simples. Vou fazer uma tabela simples aqui. E nessa coluna eu vou colocar valores. Bom, vou formatar como valor e aqui cada um eu vou ter um valor respectivo, certo? Eu quero chamar isso aqui de tabela de frutas, por exemplo. Note que ele está ocupando duas células. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu arrastar e tentar redimensionar isso aqui, ela vai afastar. E eu não queria afastar, eu queria deixar esse espaço. O que é que eu posso fazer? Eu posso mesclar as células. Eu vou selecionar as células que eu quero. E eu vou aqui mesclar células. Eu quero mesclar e centralizar. Então, o que é que aconteceu? Pronto. Veja que agora eu posso redimensionar, mas continua do mesmo jeito. Eu não estou afetando mais a outra coluna. Eu quero alterar esse plano de fundo. Então, sempre selecionando e modificando, colocando um tom azul. Aqui eu fiz a alteração da fonte. E aqui eu vou fazer a alteração do plano de fundo. Essa fonte para preto. Ok. Negrito, para ficar bem mais realçado. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela, né? Tenho nessa coluna os itens e nas outras os preços. O que é que eu posso fazer? Poxa, eu estou querendo marcar isso aqui, ou seja, construir uma grade aqui. O que é que eu posso fazer? Eu vou selecionar tudo que eu tenho aqui e eu posso criar bordas. Veja que agora eu estou com um layout bem mais bonito e se eu quiser, por exemplo, imprimir isso, só para você ver, eu vou ter agora uma tabela bem definida, bem organizada, bem mais estruturada do que o que estava, certo? Um conceito que eu quero assim enfatizar é que essa planilha 1, ela é a que está ativa. Algumas pessoas falam que um arquivo do Office, do LibreOffice, do Calc, é uma planilha. Não, essa definição às vezes ela é um pouco equivocada. Isso aqui é um documento do LibreOffice. Eu posso criar várias planilhas. Basta eu vir aqui. Aqui eu vou ter outra planilha. Aqui eu vou ter a planilha número 3. E dentro desse mesmo documento eu posso ter várias planilhas, N planilhas, basta eu criar, certo? Eu posso aqui digitar nomes. E veja que não afeta a outra planilha. Ou seja, dentro desse documento eu posso ter quantas planilhas eu quiser. Eu não quero mais essa planilha, professor. Então você vem aqui, clica com o botão direito, menu suspenso, e clica em excluir planilha. Note que somente a planilha número 3, ele vai pedir para confirmar, somente a planilha número 3 vai ser excluída. Essa daqui eu não quero mais, não tenho mais necessidade dela. Então volto aqui e excluo também essa planilha, certo? Como é que eu posso selecionar uma linha? Basta eu clicar
no número correspondente a essa linha, certo? Como é que eu posso selecionar uma coluna inteira? Basta eu clicar na letra correspondente à coluna inteira que eu estou querendo selecionar. Eu posso também formatar isso aqui como percentual. Por exemplo, eu quero dizer que isso aqui corresponde a 10% do percentual. Então, eu posso colocar e clicar aqui, certo? 10%. Note que o percentual ele trabalha com duas casas decimais de precisão. Eu posso adicionar aqui casa decimal também. Esse é outro ponto de formatação. Eu posso clicar aqui. Quantas vezes eu clicar, ele vai adicionando. Opa, ocorreu um erro aqui. Note, esse conjunto de caracteres jogo da velha não é um erro. Ele está querendo dizer a você o seguinte, que a informação que está contida nessa célula, ela não consegue ser exibida pelo tamanho da célula. Então, como é que eu posso corrigir isso aqui? Eu venho aqui, eu posso arrastar a coluna, ela é redimensionada e ela é tratada quando a informação couber, ela então vai ser exibida. Há outra opção também, bem mais prática, você pode chegar aqui na parte de duplo clique, ele ajusta para comportar aquela informação, certo? Bom. Existem outras opções aqui que está nessa barra de formatação, que é a formatação condicional, mas isso vai ser um assunto da segunda competência. Por quê? Porque ela envolve condição, e aí a gente vai enquadrá-la numa questão aqui de função, né, que vai ser abordado melhor na segunda semana. Bom, eu não quero mais isso aqui. Vou voltar no tamanho. Note que aquilo não é um erro, aquilo é justamente somente uma questão de exibição da informação, certo? Bom, vocês aprenderam aqui como o ambiente Calc funciona, né, na parte de informação, de formatação. Essa será a nossa primeira competência. Ela vai enfatizar nisso, em você conhecer a ferramenta, né? Note que essa ferramenta aqui, ela é vasta, né? Você pode alterar isso aqui, a sua planilha, deixá-la da forma mais, o design mais assim adequado, dependendo da nossa aplicação, e a funcionalidade básica, que é inserção de dados e tratamento de dados. Essa nossa primeira competência é mais para você se familiarizar com a ferramenta, certo? Então assim, pessoal, basicamente nossa primeira competência é a parte de formatação, que é a parte mais elementar, foi dada aqui agora. O que vocês precisam fazer? Estudar pelo caderno da disciplina, né? Dúvidas, vocês sempre usar o fórum à vontade, certo? Nós vamos estar lá para tirar suas dúvidas e estudar assim com muito afinco. Isso aqui que eu dei é um resumo, mas diante disso aqui há uma gama de possibilidades de você formatar e mostrar, fazer a nossa planilha, fazer o layout, na verdade, que é o objetivo da primeira competência, tá bom? Então a gente vai lá, então até a próxima semana, ok?